Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre potassagem. E o convidado é o engenheiro agrônomo Rodrigo Macleod, ele é formado em agronomia pela UFLA em 2008, tem passagens aí por Timac na parte técnica, na VET Química, na parte de marketing e vendas, possui mestrado em proteção de plantas pela Unesp, MBA em Gestão de Negócios pela Exalc e MBA de Marketing também pela Exalc. Rodrigo, agradeço o seu aceite do convite aí. Agora com você, meu amigo. Oi, Rafael Viana, eu que agradeço aí pelo convite, justamente para falar de um assunto tão interessante aí. Eu trabalho bastante nessa área, então a parte de potassagem, a parte de você acrescentar potássio aí no solo, é minha vida hoje. Já fazem praticamente 5 anos aí que eu estou na empresa hoje, na empresa que eu trabalho, como gerente técnico na empresa Verde. Tá? E falar de um nutriente tão importante aí é uma honra, tá? Eu agradeço muito pelo convite, por você e pelo canal, tá? E gostaria que essa live aqui, que essas informações sejam tão interessantes assim para o pessoal que também está assistindo a gente. E assim, opa, desculpa. Então, agradeço você, né, Rodrigo, e as condições hoje que a gente está buscando é mostrar para o produtor, falar sobre agricultura de base, esse é o projeto nosso, né, falar sobre agricultura de base e a importância de você fazer o uso correto dos insumos e dos manejos dos produtos aí, e pode ser que alguma informação pode ter ficado perdida aí ao longo do tempo, as pessoas, os produtores fazem sempre a mesma coisa e às vezes ele fala, não, esse aqui é o certo, e aí, pô, vamos pensar um pouco, rever isso daí, e ver o que a gente está fazendo, se é certo ou não. E essas informações que a gente tem divulgado, né, passado para o pessoal, é para que eles pensem um pouco, revejam as situações que estão ocorrendo para que o que eles buscam de melhoria de produtividade aconteça de forma correta, mais justa, num custo menor também. Tá? É com você. Não, com certeza. Isso daí, assim, eu até falo sempre, a loucura, na verdade, é sempre fazer a mesma coisa todo ano, tá? E esperar sempre um resultado diferente. E é o que o produtor sempre busca. Fazendo sempre a mesma coisa durante 30, 40 anos aí, a mesma coisa, e sempre querendo produtividades, alcançar sempre produtividades maiores, qualidades maiores, tá? E assim, o que na verdade a gente sempre fala, se você quer buscar alguma coisa diferente do que diferente do que você já tem, você tem que começar a fazer coisas novas. Você tem que começar a utilizar uma forma correta de gesso, utilizar uma forma correta de calcário, fazer uma boa análise, colocar um fertilizante de qualidade. Tá? A gente já sempre até acaba falando muito para o produtor, a gente chama de agricultura tropical, que a gente acaba utilizando muitos fertilizantes 100% solúveis, tá? Que muitas das vezes não é o ideal para a agricultura tropical. Tá? Justamente porque a gente tem solos aí, até o Dr. Alisson Paulinelli acaba falando muito, que a gente tem um solo tropical que está o tempo todo vivo, às vezes 2, 3, 4 culturas com irrigação. Tá? E o que na verdade a gente quer é sempre melhorar o sistema. Tá? E como hoje a parte de potassagem, você me convidou aqui com relação à parte de potassagem, tá? O potássio aí é um dos macronutrientes primários, um dos mais importantes, tá? Você pega ele comparado aos nutrientes, tá? Os macronutrientes primários, ele é o de relevância, tá? Ele é o segundo mais absorvido aí pela planta, tá? Só perdendo aí Por nitrogênio, né? Isso. Somente por nitrogênio, tá? E assim, o nitrogênio, de uma certa maneira, é um pouco mais difícil também de estar colocando, mas o potássio também, o produtor fica pensando muito, como que eu vou estar colocando potássio? Ele sempre vai para mesmo produto, desse cloreto de potássio. E esse cloreto de potássio, muitas vezes, pode trazer alguns problemas aí para a agricultura, que a gente pode estar falando aí depois, no decorrer aqui do bate-papo. Mas quando a gente vê com relação ao potássio, tá, em si, ele é um macro, então, como eu falei, um macro primário, tá? Um macronutriente primário. Ele é um cátion, então é positivo, tá? Ele ali junto da CTC do solo, tá?
junto com cálcio, com potássio, cálcio com magnésio, com potássio, tá? Eles ficam meio que concorrendo entre eles ali, e muitas das vezes ele tem que estar bastante em equilíbrio, o solo, tá? Então o solo tem que ser bastante bem equilibrado, tá? Para, na verdade, todos os elementos sejam absorvidos a quantidades necessárias aí pela cultura, ok? E aí, quando a gente fala com relação a potássio, como eu falei, é o segundo nutriente mais absorvido aí pela planta. Se você pegar matéria seca em uma planta, basicamente vai ter de 2 a 5% de potássio, de K, não é nem de K2O, de K na sua composição. Tá? E aí, quando a gente entra na parte de funções do potássio, tá? O potássio atua praticamente em toda a planta, tá? Dentre a manutenção do pH das células e dos tecidos, que fica por volta de 7 a 8, tá? Ativar o sistema enzimáticos. Então, o potássio atua em mais de 60 enzimas dentro da planta, tá? Atuar na fotossíntese, que é tão importante aí para a cultura. Tá? Então, assim, tudo, na verdade, gira em torno da fotossíntese, porque, de uma certa maneira, a planta tem que fazer fotossíntese, criar os fotoassimilados, e aí sim, esses fotoassimilados acabar transmitindo aí em produtividades. E o que a gente já vê, o que eu também penso bastante, não só produtividade, mas também em qualidade, tá, ok? Que é mais ou menos isso que hoje em dia os produtores já estão vendo, tá? Que pensar só em produtividade não é o ideal. Ele tem que pensar também em qualidade. Tá? Além também de uma das funções do potássio, firmeza na parede celular, que dá o tugor aí na cultura, tá? Promover a absorção de água, tá? Que é uma das grandes funções aí dele, que é tão importante. Regular a translocação de nutrientes aí pela planta, auxiliar no transporte e armazenamento de carboidratos. Então, quer dizer, aquela fase final, tá, da cultura, muitas vezes precisa da parte do enchimento, é essa parte que o potássio vai acabar atuando bastante. Tá? Vai dar essa translocação de todo esse carboidrato aí para o fruto, tá? Incrementa a absorção também de nitrogênio e também sistema, a síntese de proteínas, tá, ok? E também voltado muito para a parte de qualidade dos frutos, tá? E aí frutos aí em geral, uma soja, um milho, um café, um algodão, isso daí, cana em geral, ok? E aí, quando a gente vê também com relação à parte da função dele, como eu falei, da função do potássio, tá? A gente também vê bastante áreas com deficiência de potássio. Tá? O que a gente, na verdade, acaba mostrando sempre é o que, na verdade, a falta do potássio pode causar uma cultura. Tá? Então, uma delas eu acabei de falar, que é auxiliar esse aumento do fruto e tudo mais. Então, você vai ter um maior crescimento do fruto com potássio. Então, se você não tiver esse potássio, o que vai acontecer bastante é a redução do crescimento do fruto. E aí, não só o crescimento do fruto, mas crescimento de semente, crescimento da produção em si. Tá? Também a falta do potássio pode causar bastante a parte de acamamento da planta. Tá? Pode também fazer a parte de inibição do crescimento das raízes. Então, depois a gente pode até entrar com relação à parte do cloreto de potássio, que prejudica essa parte do sistema radicular também. Mas o potássio em si, o K2O, tá? Ele se faltar, ele também acaba inibindo o crescimento de raízes. Então, isso aí, quando a gente pensa de crescimento de raízes, a gente acaba dificultando a planta de absorver aí água, nutrientes, para ela começar a se desenvolver, tá? E também a parte de prazo na floração, tá? O potássio é um dos poucos aí nutrientes que não atuam diretamente no metabolismo, tá? Mas ele atua na planta inteira como uma parte fundamental para acontecer aquela função. Rodrigo, o que a gente tem debatido aí, né, nos bate-papos anteriores, é da importância dos elementos, né, falamos aí dos macros secundários, né, do cálcio, do magnésio e do enxofre. Depois falamos da matéria orgânica, das principais funções desses nutrientes dentro da planta, e uma coisa é ligada à outra, né? Se você não faz uma calagem de base, uma correção da acidez do solo, dando condições para esse solo, eliminando aí, elevando o pH aí em torno de 6,5 a 7,
dando condições aí depois para a entrada do gesso, para correção do alumínio, se for o caso, ou fornecendo cálcio e magnésio. Depois entrando no fator da matéria orgânica, que é a parte viva do solo, né? Como você falou aí, nós tivemos um bate-papo com o professor Toninho Teixeira, ele bateu muito sobre isso, porque a importância de você manter um solo vivo em condições, com os micro-organismos fazendo as funções dele, que você tem uma fábrica ali embaixo do solo, que para você potencializar isso daí tudo que você aplica, né, de conhecimento, de insumos, você consegue potencializar isso fazendo esse manejo adequado de matéria orgânica, dos nutrientes que já estão lá, fazendo a correção da acidez, e depois, lógico, no caso entrando com a correção, os fatores de correção, né, o fósforo, e depois agora com o potássio, você dando essas condições para que as plantas tenham um melhor desempenho, isso daí é a base, né? Você tem que fazer tudo isso bem feito para que, assim, você não é produtor de soja, você tem que dar condições para que a planta produza, né? Então você tem que fazer com que o seu solo seja rico e forte para que ele suporte as altas produtividades, rotações de cultura aí, como você disse, em áreas de irrigação, 3, 4 plantios na mesma área. Então, para que esse solo tenha essas condições, você tem que estar sempre mantendo ele em condições, fazendo as correções adequadas, mantendo os níveis de nutrientes equilibrados, né, como é a lei dos mínimos, né, que você faz o equilíbrio desses nutrientes, porque não adianta você colocar um pouco mais de cálcio e colocar menos potássio, que é o caso, você vai interferir no efeito de absorção dos nutrientes por conta disso, né? O que tem menor quantidade, disponibilidade, ele vai interferir na assimilação dos outros nutrientes, né? Sim, com certeza. Não, mas aí um produtor que pensa basicamente esquecendo calagem, tá? De você não fazer uma boa correção, esquecendo gessagem, você não dá esse controle de alumínio, acabar colocando um nutriente tão importante como o enxofre aí para a planta, você não fazer um equilíbrio fantástico no solo e você não matando esses micro-organismos benéficos, que de uma certa maneira os micro-organismos que trabalham com a planta. Os micro-organismos, na verdade, que fazem como promotores de crescimento, fixadores de nitrogênio, eles que, na verdade, acabam fazendo a parte de você tá degradando matéria orgânica, tá, para, de uma certa maneira, tá remineralizando nutrientes, tá levando todos esses nutrientes para dentro da planta. Isso aí assim, tem que pensar sempre no equilíbrio de tudo, de pH, equilíbrio de você ter um controle do alumínio, para o alumínio não estar fixando outros elementos, tá? Também você fazendo um bom controle desses nutrientes, você fazendo um bom equilíbrio desse solo. E uma das coisas tão importantes aí que normalmente a gente sempre fala, sempre o produtor, é a parte de análise de solo, tá? Que não é aquele produtor que fala assim, eu fiz minha análise de solo sim e deixou no fundo da gaveta. E sempre continuou utilizando aquela mesma quantidade de nutrientes igualzinha todos os anos. É o que a gente já aconteceu aqui no bate-papo anterior também, Rodrigo, é que o produtor fez, você tem análise de solo? Tenho. De quando que é? 3 anos atrás. Tanto de coisa que já não passou nessa área e já não é a Nossa, com realidade, certeza. né? Sim, sim. Então, aquele produtor tem que fazer uma análise de solo, e não é simplesmente ir lá, qualquer pessoa ir lá e fazer essa análise de solo, mas sim tomar todos os devidos cuidados para fazer uma boa análise de solo, aonde vai ser retirado o ponto, como será feita a análise de solo, como vai ser retirada essa análise de solo, até na verdade, para qual local onde será enviada essa análise para fazer essa análise, A que é tão escolha do importante também. laboratório também tem que o principal, igual a terra, a amostragem, é o principal fator para que tenha uma boa qualidade, né? Para que seja feita a análise, presente os resultados de forma favorável, né? Que não adianta ele procurar talvez o laboratório mais barato e que não te traga as informações corretas ou que não faça uma análise aí mais fiel do que o solo precisa, né?
Não, com certeza. E assim, já tem, é claro que na verdade já tem bastante produtor aí, já pensando num modo um pouco diferente, tá? Então já fazendo uma boa análise de solo, uma boa correção, taxa variada, uns grids cada vez menores. Então isso aí já é uma evolução fantástica, tá? Temos bastante produtores já também que já estão trabalhando de um modo um pouco mais diferente, tá trabalhando já fazendo análise do que é lábio, tá? Do que já está ali pronto, tá? E também do não lábio, tá? Que muitas das vezes é aquele nutriente, é aquela porção, tá? Que não está disponível ali no primeiro momento para a cultura, tá? Só que quando você começa a acrescentar micro-organismos, quando você começa a acrescentar matéria orgânica, quando você para de agredir um pouco o solo, grande parte, tá, daqueles nutrientes que estão na parte não lábio do solo acabam ficando para a parte lábio do solo. Então, isso daí que é fantástico. Daí a gente está começando a fazer áreas, mostrando para os produtores que tem como a gente fazer, trabalhar, deixar um solo bem equilibrado, colocar um potássio de qualidade, tá, na área, e sem agredir em nada. E cada ano que passa, esse solo está cada vez melhor. E é isso que é o intuito do nosso canal é falar isso, mostrar para os produtores as opções que existem no mercado, quais são as metodologias, as formas de manejo, para tentar retomar isso daí para ele, às vezes, como disse, pode ter ficado esquecido, e para que ele tenha essa consciência de que se ele manejar bem o solo dele, colocar matéria orgânica, fazer, ele tenha lá uma indústria de fertilizantes em seu favor, que ele com um custo barato, que ele com certeza ele vai extrair o melhor potencial disso daí com um custo barato, né? E ele vai tá ali, ele só manejar corretamente, fazendo as correções necessárias, né? Sem muito investimento, talvez, e ele consegue extrair o melhor disso daí, né? Não, com certeza. Com certeza. Rodrigo, acho que a análise de solo aí, eu acho que é um consenso entre todos que a importância disso, né, desde a coleta até o envio ao laboratório e depois a interpretação dessa análise também tem que usar critério para se fazer a interpretação dessa análise e, consequentemente, a recomendação. No caso da potassagem, a recomendação ela é tanto para manutenção quanto para correção, né? E às vezes até para plantio, né? O que você me fala disso? Sim. O que normalmente a gente acaba até sempre falando para o produtor, fazendo uma boa análise de solo, tá? Para você ver a quantidade de potássio que você tem ali no solo. Tá? Aí sim, na verdade, você vai começar a fazer as adubações de correção e manutenção, tá? E vai colocar para a cultura também. Mas aí a gente tem que ver primeiro como está o solo. Então, aquele produtor que às vezes fez uma análise e deixou a análise guardada, ou simplesmente fez uma análise, como você mesmo falou, há 3 anos atrás, está lá, não reflete a realidade. Então, assim, o que normalmente o produtor acaba esquecendo, tá? A maioria, tá? É que você tem que ter essa análise de solo e você dá uma verificada. Se há necessidade de você fazer uma correção de solo, uma potassagem de correção, tá? Porque, assim, a cultura exige uma concentração de potássio, que ela vai estar extraindo e tudo mais e para ter produção. Só que o produtor esquece que o solo também necessita um nível de potássio um pouco mais elevado, que aí sim, na verdade, vai ser essa adubação de correção. Então, quer dizer, essa adubação de correção é necessário você estar fazendo, tá? De uma certa maneira, um pouco antecipado, tá? Ou utilizar fontes aí de liberação gradual, liberação progressiva. No caso, até eu trabalho com uma, que eu até comentei, o Caforte, tá? Que tem uma liberação progressiva, que ajuda muito nessas áreas aí de potassagem, tá? De você estar colocando uma adubação de correção, tá? E ao mesmo tempo você também está colocando uma adubação de manutenção, onde muitas das vezes aquelas áreas onde a gente percebe que às vezes está um nível mais elevado de potássio, tá? Onde tem bastante casos no sul de Minas e no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, onde o potássio, de uma certa maneira, já está bastante alto, tá, no solo, e aí o produtor, em vez de, na verdade, utilizar uma fonte de liberação gradual
ou você tem um melhor controle do potássio aí no seu solo, acaba utilizando sempre uma fonte altamente solúvel, o que muitas das vezes acaba até atrapalhando a cultura, diminuindo bastante a produção da cultura, tá? O que aí, na verdade, muitas vezes acontece, potássio nas alturas, tá? O produtor aplicando uma fonte de potássio mais alta ainda, então aí começa a bater de frente com o magnésio, tá? E começa a dar deficiência de magnésio na área, mesmo a área tendo, às vezes, magnésio, mas a planta não consegue, porque a planta tende a absorver mais potássio do que magnésio. Então, de uma certa maneira, você tendo todo esse controle, toda fazendo essas análises e verificando como está o teu solo, aí sim que você vai ter que fazer como que vai uma adubação de correção ou uma adubação de manutenção, ou apenas, na verdade, o que vai ser extraído pela cultura, o que, na verdade, vai ser colocado para a cultura, tá? Porque, na verdade, o que a gente sempre quer é melhorar o solo, tá? Não adianta também um produtor chegar e falar assim, eu tô com nível um pouco mais de médio para alto de potássio, esse ano não está tão favorável, tá? Eu não vou investir em potássio. Não vou colocar potássio. Vou utilizar o que está na caixa do solo. Beleza. Ele utilizou um ano, aí falou assim, opa, minha produção continua a mesma. Aquela produção tampão. Aí no segundo ano, opa, diminuiu só um pouquinho da produção. No terceiro ano já cai coisa de 20%, 30% da produção. Aí ele quer voltar. Aí quando ele estragar um solo é muito fácil. Agora voltar a fazer com que ele fique equilibrado de novo, com os níveis mais elevados de potássio e tudo mais, aí é mais complicado. Então, o que a gente sempre fala... E aí tem o custo também, né, Rodrigo? Você fazer uma elevação para você corrigir um negócio que ficou bastante defasado e é um custo mais alto, né? Ainda falando aí de commodity, né, no caso do principal que tem aí no mercado, produto importado com alto custo, valor, precificação em dólar, e você utilizar esse produto para colocar de uma vez só o que você precisa, aí o produtor fala, opa, não vou conseguir completar tudo isso daqui porque está muito caro. E aí também começa a fazer aquele negócio, vou fazer uma parte só, e aí se ele começar a fazer essa correção, não correção, mas de manutenção todo ano, colocando sempre um pouco do produto, ele não vai ter esse problema lá no terceiro ano, né? Sim, com certeza. E aí aquela coisa, também a fonte. Um produtor, muitas vezes, está com um nível bastante elevado de potássio, não adianta ele falar que assim, a minha análise pediu 300 quilos de K2O, eu vou colocar 300 quilos de K2O. Você vai colocar 300 quilos de K2O numa fonte solúvel, cloreto de potássio, primeiro que a cultura em si, dependendo da cultura, pode sentir muito com relação ao nível alto índice de salinidade do cloreto, né? Que o cloreto de potássio tem um índice de salinidade de 116. Então, se você pensar em colocar uma concentração muito mais elevada, a cultura pode ficar prejudicada. E muitas das vezes diminui bastante essa produção aí por causa de excesso de sal. E se por acaso o produtor fala assim, eu estou com um solo mais arenoso, eu vou colocar um cloreto de potássio. Ele esquece que um solo mais arenoso, ele tende a perder muito por lixiviação. Sim. E quando a gente fala assim, mas perdeu 20% só de lixiviação. Ou 20% de um cloreto de potássio aí, tonelada, está girando aí por volta de 1.600, às vezes para alguns produtores pequenos pode chegar até 1.800, tá? É muita coisa. Muitas vezes pode ser até o lucro do produtor. Quase 300, quase 400 reais aí que ele está deixando embora, né? Sim. E assim, até um desses fatores, né, está muito ligado, Rodrigo, ao manejo, né? Qual que é o manejo, assim, até da parte técnica, né? Mostrar para o produtor qual que é o manejo ideal para aquela situação dele, né? De solo, de cultura, como que vai ser isso daí, para que ele utilize um produto que se encaixe naquela necessidade dele. Se ele tem um solo mais favorável com alto com potássio mais alto, e talvez ele não precise usar uma fonte solúvel. Ele pode usar uma fonte aí que tem a liberação gradual, que vai fazer a compensação do que está sendo extraído pela planta e vai continuar mantendo, né? E até por um custo, acredito eu, mais favorável. E aí você falou também em solos, dependendo da situação do solo mais arenoso, problema de lixiviação, você utilizar a fonte, aí o cloreto de potássio
e você perder 20%, aí o pessoal fala, pô, mas 20%, às vezes ou muitas vezes não faz a conta, né, de quanto que ele está deixando, está perdendo dinheiro, não tá deixando de ganhar, está perdendo dinheiro Sim. utilizando um produto que pode ir pelo ralo, e aí sim, e aí ele não fez também lá atrás, ele não fez uma análise de solo, não fez a correção do calcário, não fez a utilização do gesso, que o gesso ele propicia essa recuperação do produto que teoricamente falava que o gesso ele causava lixiviação dos nutrientes, né, principalmente do potássio, que levava embora o potássio, lavava o solo, porém ele dá a condição, né, do crescimento radicular, da construção do perfil do solo, para que a planta tenha raiz em profundidade e faça a recuperação desse nutriente que está em profundidade e faça essa ciclagem, né? Ele vai buscar lá em profundidade, desde que tenha condições favoráveis, né, o solo mais com perfil de melhor qualidade, ele vai ter condições de ter um crescimento radicular, buscar água em profundidade e, consequentemente, essa água está enriquecida com os nutrientes, né, porque está na solução do solo, e ele vai levar para cima, vai levar para a planta, né, então vai fazer essa ciclagem. Então, se ele usa um solo aí arenoso, utiliza uma fonte solúvel e não fez o gesso, realmente ele perdeu. Se ele usar o gesso, ele tem ainda uma chance de recuperar parte desse potássio que foi lixiviado, né? Não, sim. E aí, às vezes a gente pensa assim, mas meu solo já não é arenoso, meu solo é mais argiloso. Mas argiloso também tem suas características, também tem as suas peculiaridades aí que pode, de repente, estar acontecendo. Aí tem muito produtor que fala assim, eu utilizo aí no meu solo, o meu solo é mais argiloso, mas então eu utilizo o cloreto de potássio. Mas esquece que o cloreto de potássio, aí, como eu falei, tem um índice de salinidade altíssimo, tá? E que aí pode trazer esses malefícios de alta salinidade, barreiras físicas e barreiras químicas salinas aí para a cultura, tá? E também esquece que o cloreto de potássio, 47% do cloreto de potássio é cloro, tá? 47% do cloreto de potássio é cloro. Então, quer dizer, o cloro é um micronutriente que o produtor hoje coloca como se fosse macronutriente. E por ele estar colocando essa quantidade excessiva de cloro, isso daí tende a ocorrer bastante problema. O cloro, de uma certa maneira, além de também acontecer o cloro a ter essa compactação, tá? Tirando a umidade de entre os poros do solo, que o solo, um solo ideal necessita ter pelo menos uns 50% de poros, tá? Para a raiz, muita gente não sabe, mas a raiz também respira, tá? Necessita respirar. Então, assim, se você tirando essa umidade de dentro dos poros, além de você tirar o microclima, um clima favorável para micro-organismos, você vai tirar essa umidade, que vai acontecer maior compactação do solo. Tá? Então, o solo argiloso, de uma certa maneira, tende a ficar mais salino e mais compactado, dependendo da fonte que você utilizar. Então, se você, de repente, utilizar uma fonte onde não vai ter esse problema de tanto de cloro, quanto de salinidade, quanto de compactação, quanto de acidificação, quanto de você não estar levando sódio para a área, tá? Tende a favorecer muito, não só o solo, mas também a parte microbiota do solo. Tá? Então, assim, fazendo um comparativo apenas aqui, o cloreto de potássio tem um índice de salinidade 116, como falei. O produto que eu acabo comercializando aqui, a empresa comercializa, a Verde, ela tem o Caforte, tá? Que tem um índice de salinidade 0,17. Quer dizer, não chega nem a 1. É baixíssimo. Tá? Zero de cloro. Então, não tem problema de você matar micro-organismos, não tem problema de você estar compactando o solo. Tá? Tem, como é que chama? Tem não só potássio, mas tem silício, magnésio e mais de 68 elementos traços na sua composição também. Então, acaba, de uma certa maneira, trazendo bastante benefício, sem acidificar o solo, tá? Que aí você está melhorando bastante, e você está também suprindo a necessidade aí de silício, que o silício é bastante interessante para a parte de resistência, tá, da cultura. E aí quando a gente... Opa, desculpa. Não, e aí no caso do cloreto, né, ele assim, acho que a cada 50 quilos de K2O que você aplica no solo, ele vai te dar aí, sei lá, como você disse, o pessoal tem usado o cloro como para usar como micro, mas eles têm usado como macro, e eles têm colocado aí, a cada 50 quilos de K2O, aproximadamente 35 quilos de cloreto. É uma dose cavalar de cloro no solo, né? Vai.
Você vê aí, se ele é 47%, 100 quilos. 100 quilos dele tem 47 de cloro. 100 quilos tem 47 de cloro. E assim, muita o coisa, tanto de micro-organismos que você vai matar, o tanto de micro-organismos que você vai acabar perdendo nessa operação. E aí é que a gente retoma, né? É o manejo inadequado do produto. Ele tem os benefícios, acredito eu, de alta concentração, tem os benefícios dele também, mas, porém ele é um uso indiscriminado que às vezes o produtor ele não tem essa ciência, né? Essa consciência do que está acontecendo se ele continua aplicando, né? Sei lá, produtor aí que usa sempre a mesma formulação, 20-0-20, já está colocando uma dose excessiva de potássio no solo, talvez ele não precise dessa fonte, né? Ele pode usar aí um nitrogênio e depois fazer a aplicação do potássio de outra maneira, que não seja o cloreto, e aí é todo um manejo. Então, por isso que é esse bate-papo que a gente está conduzindo, é para que o produtor abra um pouco a visão do que ele está fazendo, se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado, o que ele pode rever dessas partes que ele está deixando passar, né, que ele está fazendo errado, para que ele tenha essa consciência para buscar sempre a melhor produtividade, né? É o objetivo do produtor e o nosso é que ele tenha condições para que ele atinja os maiores índices de produtividade, mas desde que ele siga aí essa cartilha, o feijão com arroz, como disse o professor Toninho, que ele faça o feijão com arroz bem feito, né? Não adianta querer fazer, não faz o feijão com arroz bem feito, mas quer fazer depois uma alta tecnologia de um híbrido de semente, quer usar um defensivo de alta tecnologia, mas ele não faz o básico, né? Então, sim, é como você falou no começo, é a lei do mínimo. É assim, a tua produtividade vai se limitar àquele nutriente de menor quantidade. Então, quer dizer, não só a produtividade, mas também a qualidade. Então, se você esquecer, a gente está falando de potássio aqui, mas se você esquecer o calcário, se você esquecer o gesso, se você esquecer de fazer uma boa análise de solo, não adianta você estar colocando, como você mesmo falou, não adianta você colocar um híbrido fantástico, aí o mais caro do mercado, se você não está dando o mínimo possível para aquela genética consiga se expressar, tá? Para que aquela genética consiga, na verdade, mostrar o máximo de produtividade. E é assim, e até o professor Toninho disse aí que nós, seres humanos, temos essa vaidade de sempre ser o melhor, a novidade, sempre que buscar isso daí, né? Porque é da natureza humana, né? Mas e o que tem para trás aí, né? Falar, vou querer a melhor tecnologia do híbrido, mas eu não uso calcário, não faço análise. Paga lá 400, 500, 600 reais num saco de semente e não faz uma análise de solo, entendeu? Então, são situações que é do dia a dia, não é nada montado, não, isso é realidade, a gente acompanha isso no campo, muitas vezes, lógico, tem produtor que ele segue tudo à risca, ele busca, já está no nível de tecnificação muito alto, e que ele consegue extrair isso daí, fazendo todos esses manejos que a gente está comentando aqui, ele consegue extrair altas tecnologias, altas produtividades com essas tecnologias. Mas a grande maioria dos produtores, o pequeno produtor, o médio produtor, que às vezes não tem acesso a esse tipo de informação ou que às vezes não tem uma assessoria técnica, não tem alguém que faça essa orientação a ele, ele vai ficar assim, ele é muito comercial. Isso aqui usa isso aqui que é bom. Aí ele usa e fala, talvez é bom, mas não sei. E aí fica naquele fazendo sempre do mesmo, mais do mesmo, né? E querendo obter resultados diferentes, né? Então, essa é a situação e a gente tenta fazer de alguma forma que o produtor ele consiga enxergar os benefícios, né, de fazer um manejo adequado de todo o processo, né? Sim, não, com certeza. A absorção hoje do potássio, né? Ele está aí na parte solúvel, na parte solúvel não, na parte no solo, e ele vai fazer a aplicação. Depois o produtor, como que ele faz essa aplicação aí? Ele vai fazer na parte de correção, né? Ele vai fazer a aplicação a lanço. Como que é o manejo que a gente faz desse potássio? Tá.
o potássio, na verdade, acaba dependendo muito do manejo, tá? E também muito do solo. Tá? Tem aquelas adubações de correção, tá? Como a gente já falou, onde você vai estar corrigindo aquela concentração de potássio, tá? Que o solo, na verdade, necessita. Tá? As adubações de manutenção, que você, na verdade, vai ter que fazer nessas adubações de manutenção, porque aí você vai estar colocando aos poucos aí uma concentração de nutrientes equilibrando o solo. E aquelas adubações para a cultura, tá? Que muitas das vezes, se você está utilizando um fertilizante altamente solúvel, dependendo do tipo de solo, ou você está colocando aí, de uma certa maneira, coisa de 15 dias, às vezes no próprio plantio da cultura, ou até mesmo em cobertura. Se você pegar um solo muito arenoso, você tende a colocar esse potássio em cobertura. Tá? Que muitas das vezes aí a cultura já está bem estabelecida e tudo mais, e aí você está aí entra de novo naquela parte de salinidade com a concentração de cloro, porque a cultura já está começando a estabelecer, ou ela está começando, na verdade, a querer se estabelecer, e aí o produtor dá uma bomba de fertilizante que altamente solúvel, que começa a ter muito efeito salino, muito cloro e que, de uma certa maneira, acaba prejudicando a cultura. Tá? O que normalmente a gente acaba, eu aqui como na Verde, tá? O que a gente acaba sempre fazendo esse posicionamento, tá? Com relação ao produto K-Forte, já que o produto K-Forte tem um um potássio de liberação gradual, tá? Onde o produtor pode sempre antecipar. Então, você está, de repente, você, Rafael, de repente está indicando, de repente, um produtor, vamos fazer uma aplicação de calcário, vamos fazer uma aplicação de gesso, já naquele preparo de solo, onde o produtor, às vezes, tem dois até 3 meses, tá? Antes de você implantar a cultura, com o K-Forte, você já pode estar fazendo nesse preparo de solo. E muitas das vezes, se o produtor tiver equipamentos, tá, na área dele, onde ele consiga fazer o revolvimento ou fazer uma compostagem, como você falou do Toninho, tá, que acaba trazendo muito essa parte de compostagem para os produtores, o produtor em si pode já estar acrescentando o K-Forte nesse posicionamento. E com isso você antecipa muito a aplicação. E antecipar as aplicações favorece muito, porque aí o produtor não fica tanto atarefado lá na frente, onde tem que fazer o plantio, onde tem que fazer, de repente, ou a aplicação logo depois da colheita, é uma correria e tudo mais, e acaba atropelando uma coisa em cima da outra. E muitas das vezes, acaba aplicando no momento errado. Tá? Então, com esse potássio, tá, que a Verde tem, o K-Forte, ele pode ser bastante antecipado, já que é um produto, um potássio de liberação gradual, tem uma janela de liberação durante 8 meses aí, você tende a aplicar o potássio e ele vai ser nessa liberação gradual. Então, o posicionamento dele, você pode estar... O cloreto de potássio foi esse daí que eu acabei comentando com vocês, tá? De você estar colocando o potássio aí num solo mais argiloso, tá? Antes do plantio da cultura, tá? Ou em culturas já estabelecidas, como culturas perenes, um café, um citros, onde você vai colocar naquele determinado momento, onde a cultura ela tende mais um pico de absorção de potássio. Então, quer dizer, no momento onde a cultura mais necessita de potássio, porque é um produto de rápida liberação, tá? Mas que tem que ter os malefícios. Tá? E no solo mais arenoso, você tende a colocar muito em cima da hora, tá? Justamente para você não ter tantas perdas de lixiviação. Já em contrapartida aí do que eu trabalho, tá? Você antecipa, faz essas antecipações, tá? Já no preparo do solo, terminou de fazer a colheita, já vai ficar um período aí já de uma colheita de café, uns citros, vai ficar um período ocioso ali que o produtor não tem muito o que fazer, não tem muito, como é que chama, o equipamento vai ficar meio que parado, você já pode estar fazendo essa aplicação, diminuindo aí, na verdade, colocando de uma única vez, diminuindo o operacional, que isso aí é mais vantajoso para o produtor, dinheiro, né? E você, na verdade, tem uma aplicação muito mais vantajosa para a cultura, que você vai estar colocando um produto de liberação gradual, tá? Não só o potássio, tá? Mas todos esses outros aí que de repente passaram aí pela página, tá? Que uma fosfatagem, uma potassagem,
um gesso, um calcário, que tem todos esses benefícios de uma liberação, uma certa maneira mais gradual, tá? Então, isso aí vai acabar favorecendo muito a cultura. Como eu falei, a gente só está em solos tropicais. E, na verdade, a gente tem que trabalhar porque, na verdade, a gente tem. Então, tudo que a gente puder favorecer a cultura, de trazer benefícios para a cultura e benefícios para o solo, a gente vai trazer. E a gente sabe que o produtor hoje ele é muito atropelado, uma tarefa em cima da outra, e às vezes a falta do planejamento é o principal motivo dele fazer algum manejo errado, né? E se ele parar e pensar, planejar o que realmente ele precisa fazer, qual época, fazer o posicionamento dos produtos para aquela situação dele, e aí que eu acho que é de extrema importância a assessoria técnica, né, o contato com o pessoal técnico para fazer essa orientação, caso ele não tenha, ou se ele tiver, que ele reveja isso daí para que ele consiga posicionar os produtos que ele tem para poder otimizar os recursos também. Como nós citamos a parte de gesso, o produtor hoje ele deixa para comprar o gesso na última hora, no momento onde que tem o frete é muito mais caro no segundo semestre, e aí se ele pudesse antecipar a compra, pelo menos, ele estaria ganhando aí 10%, 15% só no valor do frete, mais o preço do produto. Então, são fatores que vão somando. Se ele puder fazer esse planejamento, ele já tem um custo de produção muito mais atrativo. Caso haja alguma interferência do preço das commodities, né, se for o caso do milho, da soja, né, do café, ele sofre menos, porque o custo dele de implantação é mais baixo. E aí depois ele deixa tudo para a última hora, sempre esperando os produtores que não fazem o planejamento, sempre esperando o melhor momento para comprar mais. E aí o negócio acaba atropelando e fala, não fez direito, vai isso aqui mesmo, e aí que está o pulo do gato, né? Para quem busca uma melhor produtividade, um custo mais baixo e eficiência no que ele faz, e aí ele pode se perder nesse momento, né? Sim, produtor, eu vejo muito assim, ele fica muito pegando a centavos. Espera até o último momento para fazer uma compra, e aí fala assim, opa, levei vantagem, ganhei R$ 5 aí no preço da tonelada. E esqueceu, como você mesmo falou, do frete, que no primeiro semestre normalmente é uns 30%, 40% mais em conta do que no segundo semestre. Então, quer dizer, de uma certa maneira, não é que ele ganhou R$ 5, ele perdeu uns 30 aí, entendeu? E é isso que a gente, assim, acredito eu que seja boa parte dos produtores, para que eles não entendem essa situação, né? Às vezes falta um recurso, a liberação de um crédito rural para poder fazer a compra do insumo, isso é um fator também que impossibilita ele de fazer isso aí, mas tudo depende do planejamento, né? Se ele fizer um planejamento, começar a fazer um planejamento, se está certo ou se está errado, não, mas faça um planejamento, né? E daí ele vai fazendo os ajustes, né, para ver qual que é a melhor época de ele aplicar o calcário, a compra dos insumos, depois a melhor época de fazer a aplicação desses insumos. Então, tudo isso aí vai somando, se ele tiver ganho de 2, 3, 4% em cada aí desses manejos, pelo amor de Deus, ele está tendo um retorno muito positivo, né? E assim, até o posicionamento dos produtos, escolher qual que é o melhor produto indicado, usar um produto aí, falando do fósforo, um produto mais solúvel, um produto de liberação mais gradual, no caso do potássio também, liberação solúvel, identificar qual que é a necessidade do solo dele, necessidade da cultura, se ele conseguir fazer esse manejo antecipado, se for no caso do produto que tem a liberação gradual da fosfatase, ele vai liberar o produto ao longo aí de um período, e na hora que a planta realmente precisar, o produto vai estar disponível para ele, né? E aí não tem problema de perdas. Então, todo esse manejo é muito interessante, né? Para que o produtor entenda a importância de fazer esse planejamento, fazer esse acompanhamento, fazer análise de solo. Então, tudo isso é importante para que ele obtenha os melhores resultados. Não, com certeza. Com certeza. O produtor, se conseguir fazer o planejamento aí adequado com determinadas épocas de compra e aplicação, já é o básico aí, como o Toninho fala, né? Então, já o arroz com feijão já pelo menos garantir uma boa produtividade aí. Aqui a gente acho que não comentou, Rodrigo, do efeito também do potássio, quanto a assim, tentar diminuir aí
a resistência de algumas plantas aí para quanto a doenças e pragas, né? Que ele tem esse fator também, né? Para poder, pelo menos, amenizar o efeito da ação de doenças e pragas também, né? Porque ele vai causar aí alguns fatores dentro da planta que ela vai causar essa resistência, né? Sim, com certeza. O potássio, como eu falei das primeiras funções, nas funções do potássio, ele atua em várias partes enzimáticas, tá? Tanto na parte do gordo também da cultura, que vai deixar ela mais resistente, vai deixar ela um pouco mais ereta, tá? E o potássio acaba atuando muito com essa parte aí também de nutrir a cultura, tá? E você nutrindo a cultura, deixando a cultura bem estabelecida, nutrida, tá? Ela, de uma certa maneira, aumenta muito a resistência. Então, tem vários trabalhos aí mostrando a parte de resistência aí de várias doenças aí com a aplicação de potássio, tá? O que, na verdade, uma planta mal nutrida, tá? De uma certa maneira, ela tende a ocorrer muito mais doenças do que uma planta bem nutrida. Tá? Não só o potássio, mas também todos os outros nutrientes, mas o potássio, como a gente comentou no início, ela é um nutriente aí que é absorvido em segundo lugar, em maior quantidade, tá? Só perdendo aí para o nitrogênio. E fazendo uma analogia com o humano, né? Uma pessoa que não é bem nutrida até corre o risco de mais pegar resfriado, pegar gripe, de se adoecer mais rápido, também tudo é ligação, né? Se você está mais nutrido, a probabilidade de você adquirir uma doença aí, uma virose, é menor, né? Então, isso com a planta também acontece a mesma coisa. A planta está mais nutrida, tem condições favoráveis, né? Bebe água, né? Tem água disponível, então isso daí vai fazer com que a planta ela tenha essa resistência natural para que ela não sofra aí vai sofrer, não é? Ninguém é imune, né? A planta não tem imunidade contra pragas e doenças, mas ela vai ter uma resistência, né? Ainda mais dependendo do produto que você está usando, como você disse aí, do produto que vocês comercializam, acho que tem o silício também, né? E o silício Sim, também, ele causa aí também um fator de resistência às plantas, né? sim, com certeza. O silício aí já tem um monte de trabalho publicado aí mostrando, tá, da resistência do silício aí, da cultura ficando muito mais resistente quando você tem a aplicação de silício, tá? Seja silício no solo, seja silício aplicado via foliar, tá? Que a Verde também tem um produto que é aplicado via foliar, tá? Ok? Silício forte. Mas aí o silício em si, tá? Ele tem vários trabalhos aí mostrando da resistência que as culturas adquirem, tá? Quando você aplica silício na área. Seja ele uma cultura que não tende a ter tanta absorção de silício, como algumas dicotiledôneas aí, mas que ele consegue absorver e acumular no sistema radicular, o que acaba favorecendo muito a resistência a nematóides e alguns fusários, algumas doenças de solo, tá? Ou também como gramíneas, tá? Que muitas vezes consegue fazer toda essa parte de translocamento do silício na planta, onde consegue melhorar a parte de arquitetura da cultura, onde começa a ter um maior acúmulo de silício aí na folha, tá? Na parede celular, tá? Onde a planta começa a ficar muito mais resistente. E a resistência também do silício, ele acaba atuando muito uma resistência química, tá? Que a resistência química acaba a planta começa a produzir algumas substâncias, substâncias que acaba de uma certa maneira matando esses fungos, essas bactérias aí na sua constituição. E esse aí até, Rodrigo, é um dos próximos assuntos aí que eu pretendo abordar aí, que é a importância do silício também, né? Então, vamos, vamos aguardar os próximos capítulos aí, dos próximos episódios, que eu pretendo também abordar sobre o específico, sobre o uso do silício aí também, tá? Uhum. Rodrigo, eu acredito que aí a gente teve um panorama geral aí do que é o potássio, a potassagem, a escolha do produto ideal, né? O manejo também do produto, a aplicação, quais são as funções dele no solo, na planta, o que ele pode auxiliar, né? E as formas que você possa otimizar o recurso, né? Você está aplicando um produto que tem aí uma condição de te dar, melhorar essa produtividade, né? Você manejar ele corretamente para você conseguir obter os melhores resultados, né?
Rodrigo, gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para o nosso pessoal. Gente, só tenho que agradecer a todos vocês, tá? E uma coisa que eu peço sempre, pessoal, é você tentar fazer pelo menos o básico da forma correta, tá? Fazendo as análises de solo, fazer uma aplicação de calcário, fazer uma correção desse solo, aí, uma correção do pH, uma correção não só do pH, mas também da parte de alumínio do solo, você acabar colocando sempre essas fontes aí, não só cálcio, magnésio, enxofre, mas também está colocando tudo isso daí em equilíbrio, potássio, nitrogênio, fósforo, tá? E você está sempre utilizando produtos, tá? Que não vai, de uma certa maneira, agredir nem a cultura, tá? E nem o solo. Então, a gente tem artifícios para estar tratando o solo, tá? Da forma mais adequada, sem, de uma certa maneira, colocar cloro em excesso, salinizar o solo, baixar bastante o pH dele. Então, a gente tem artifícios para isso, tá? E artifícios, na verdade, que não onerem nada. Tá? Você não vai ter acréscimo você não vai estar colocando dinheiro a mais nisso daí para você estar colocando esse produto. A ideia, eu sou da Verde, a ideia da Verde é sempre diminuir custos dos produtores, tá? Como a minha empresa, tem várias outras empresas aí no mercado também que atuam dessa maneira. Você está colocando produtos de qualidade sem aumentar o custo do produtor e, ao mesmo tempo, levando a produtividade e qualidade, tá? De uma certa maneira, mais sustentável. Então, é isso, na verdade, que eu sempre busco. E eu acho que é isso, na verdade, que é o caminho certo a ir em frente, tá? Para você ter uma boa produtividade com qualidade, tá ok? Muito obrigado aí. Rodrigo, eu que agradeço a sua participação e o aceite do convite aí aos 45 do segundo tempo, mas eu acho que é válido esse nosso bate-papo, né? Obrigado por você ter disponibilizado um tempo na sua agenda para que a gente pudesse debater e conversar a respeito do potássio, da importância dele. E estamos aqui, cara. Esse é o nosso papel, né? Para poder fazer com que o produtor enxergue as possibilidades, o que está acontecendo, né? Como diz, fazer o planejamento ideal, tentar fazer o planejamento mais próximo da realidade dele, para que ele otimize os recursos dele, otimize os insumos também a serem utilizados. Rodrigo, muito obrigado novamente e gostaria de compartilhar com vocês aí uma mensagem que tem marcado o nosso bate-papo, é que estamos todos juntos nessa nobre missão, que é o auxílio do produtor a produzir alimento. Pessoal, obrigado e até a próxima. Até, gente.